em nossa existência, em nossa vida, porque o Evangelho é sempre a boa notícia para nós. Não é palavra de ontem, é palavra de hoje, para nós hoje, porque é hoje que Deus fala para nós. Deus fala para nós sempre no presente, sempre no agora, aqui, já. Então, o Evangelho será sempre a boa notícia para nós, porque vai nos trazendo a presença do reino entre nós. O Evangelho nos dá a presença do reino entre nós, com todos os valores do reino. O Evangelho nos dá o próprio Jesus, né? Porque não existe separação entre o Evangelho e a pessoa de Jesus. Os dois são um só, uma só unidade. Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. E Jesus também é o reino entre nós. O que é que nós ouvimos na primeira carta de Pedro, o apóstolo, que ele vai dizer para nós sobre os dons que recebemos. E ele pede para que nós sejamos bons administradores destes dons. Deus nos enriquece com os seus dons. E todo dom dado por Deus não é para a minha distinção ou para o meu desenvolvimento, mas é para a edificação do corpo de Deus, o corpo de Cristo, o corpo igreja, o corpo povo de Deus. Então não tem dom para edificação pessoal. Se você vê alguém que se acha muito privilegiado e que tem dons especiais, mas não ajuda o corpo, a comunidade a crescer, a se desenvolver, acho que a gente precisa colocar sob suspeita este dom. Porque os dons de Deus é sempre para a edificação do povo de Deus, né? O dom do serviço, dos ministérios na igreja, o dom do sacerdócio. Se eu perguntar aqui para o colega padre, o diácono, o padre não fica padre para ele, fica padre para o povo. O padre não fica padre para a família. Aliás, a gente pode dizer, eu tenho já mais de uma dezena de anos de padre, eu posso dizer para você assim, que quem menos se beneficia com o sacerdócio é a própria família. Então, para lembrar que todo dom é dado por Deus, e é para o serviço da igreja, para a edificação da igreja, da comunidade, né? E também para a transformação social, claro, o dom da justiça, da solidariedade, né? A prática da justiça, ela não cai do céu, a prática da justiça é feita através de nós, através das pessoas, né? Então, para que esta justiça humana se realize, a gente tem que agir, e todos podem se beneficiar com a prática da justiça. Como cristão, eu tenho que ser sinal da justiça de Deus, que é a misericórdia, e assim por diante, né? O Evangelho nos ensina, então, junto com a primeira carta de Pedro, o Evangelho nos ensina a viver a fé, e de um modo muito intenso. O que é que nós vemos no Evangelho? Jesus que está subindo para Jerusalém. É a última ida de Jesus a Jerusalém. E lá, Jesus já sabe o que vai acontecer com ele lá em Jerusalém, né? Seu sofrimento, a sua paixão e a sua morte. Os discípulos estão com ele. A figueira
que Jesus se aproxima e ela não produz fruto, e não tem fruto, e Jesus então amaldiçoa esta figueira, e depois os apóstolos vão ficar, "Ah lá, mestre, a figueira secou." É uma imagem catequética do evangelista para nós, que quer mostrar assim, a fé não pode, ou a fé não é estéril. A fé é para produzir frutos, né? Então Jesus toma algo da natureza para mostrar para os apóstolos e para mostrar para nós também que viver a fé é vida. Ela torna presente este reino de Deus entre nós. A figueira estéril é o símbolo da incredulidade. Se nós olhássemos hoje tantas coisas no nosso mundo, não é mesmo? E por que o cristão tem que olhar no mundo? Porque você tem que ser este sal, esta luz, este fermento. Você como cristão leigo, estamos no ano do cristão leigo, acho que estamos falando muito pouco do cristão leigo, do sacerdócio batismal. Tem muita gente, comunidades, paróquias, pensando nisso, mas é preciso descobrir o grande valor que você tem como cristão leigo no mundo, na sociedade. Então a gente diz assim, você como pessoa de fé, como aquele que crê, tem que ser esta luz, este fermento. Lá onde você está, no trabalho, em casa, na luta da vida, sempre comprometido com o reino. O reino de Deus não tira os nossos compromissos, né? Nem tira o nosso cansaço, mas a consciência nossa tem que trabalhar, o nosso jeito, o nosso gesto tem que ajudar as pessoas a irem descobrindo o Deus que está presente na nossa vida. Então, quando a gente fala da incredulidade, em vez de olhar para os que estão fora, digamos, né? A gente tem que olhar para a gente mesmo, para a gente ver como está a vivência da nossa fé. Será uma pena se estiver como a figueira do Evangelho estiver secando um pouquinho, né? Será muito triste, será uma pena mesmo. Ou seja, eu ser um cristão, assim, digamos, eu faço a minha devoção, eu vou à missa e faço da missa uma devoção, não um sacrifício de vida, não como um ato salvífico, mas como uma devoção. Depois eu não tenho mais nenhum compromisso onde eu estiver. Então, se nós reclamamos, né, que no Brasil falta justiça, que a vergonha da corrupção, se é que os corruptos têm vergonha, né? Eu acho que não tem. O que vocês acham? Porque quem tem vergonha não é corrupto. Quem é corrupto é porque é sem isto mesmo. Então, e aí continua o Brasil sem ética, né? Esta crise, a crise maior do Brasil é a falta de ética, não é econômica. Nós temos aí o ano das eleições, viu? Pense um pouquinho e assuma a sua fé diante desta decisão, para que essa democracia seja de fato uma democracia, o direito do povo de cidadania, o respeito ao bem comum. Mas não é isso que estamos falando, mas a gente precisa falar, porque a fé me compromete com a realidade histórica que está ao nosso lado. Quem não vive direito a sua fé, diz assim, o mundo aqui é o mundo e nós vamos, digamos, quebrar o pau aqui, o resto, depois nós vamos para a igreja e tudo bem. Não é, não. Não é. Jesus deixa claro no Evangelho que esta fé exige atitude. A fé exige atitude de construção da vida, da dignidade do ser humano. Por isso, quando ele vira as bancas, lá no templo de Jerusalém, vamos pensar de modo mais largo. Por que Jesus fez isto?
porque os pobres estavam sendo explorados. Os pobres estavam sendo pisados, como continuam a ser pisados os pobres na nossa pátria hoje. Continuam, viu? E o pobre está aí. Não é uma categoria, não é uma ideia, basta abrir os olhos e você vê. Está diante de nós. Como a gente é capaz de enxergar aquele que explora o pobre também, né? Então, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, é porque havia gente sendo explorada. Será que nós estamos assistindo àqueles que são explorados no mundo de hoje? Tem gananciosos por aí, muitos gananciosos. Esses dias, mês passado, eu viajei para um lugar, a gente anda na estrada e só tem o quê? Fazendas. E o povo está onde? Na periferia da cidade, sem condição mínima de vida às vezes, sem emprego, sem moradia digna. Mas aí é melhor colocar outra coisa na terra do que dar um pedaço de chão para as pessoas trabalharem. O pobre continua sendo explorado. Vamos pensar um pouco mais no que o Evangelho está dizendo para nós. Me parece muito exigente. Desculpa, viu? Mas eu já não consigo tolerar certos tipos de atitudes que continuam as mesmas pelo século afora. Eu faço a minha parte, que você faça a sua, e juntos nós vamos mudar, porque acreditamos numa pessoa libertadora e salvadora, que é Jesus. Dado